Olá, seja bem-vindo, Renan Xavier aqui. Chegamos ao segundo vídeo da série de 1 a 10, onde em vídeos curtos de até 10 minutos eu procuro lançar luz sobre alguns versos da Bíblia mal interpretados. Hoje o texto do qual o vídeo se trata se encontra em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas espera aí, antes de você abrir a Bíblia e ler comigo, eu quero te propor um desafio. Eu vou ler a primeira parte desse versículo e quero que você tente completá-lo de cabeça. Vamos lá? Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, complete aí. Então, irmão, se você disse todas as demais coisas ou todas as coisas serão acrescentadas, desculpa, mas você errou. Infelizmente, esse versículo é citado muito por alguns simpatizantes da chamada teologia da prosperidade, como forma de afirmarem que Deus tem reservado para a gente todas as riquezas ou todas as bênçãos possíveis materiais, mas não é isso que o texto promete para a gente. O que o texto diz é: todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Bom, para a gente entender que coisas são essas, nós precisamos de analisar o contexto imediato onde esse versículo se encontra, e isso nós vamos fazer agora. Bem, abre a sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. A palavra de Deus diz assim: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Algumas traduções dizem, não andeis ansiosos com sua própria vida. Jesus está falando aqui sobre ansiedade, e ele vai citar 3 itens básicos na vida de qualquer pessoa: comer, beber ou se vestir. E ele fala que nós não devemos andar ansiosos por nenhuma dessas 3 coisas. E ele vai desenvolver esse pensamento ao longo dessa perícope, ao longo desse trecho de texto que vai do verso 25 ao verso 34. Bom, seguindo aí no verso 25 ainda, Jesus fala o seguinte: Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Nós vamos ver, seguindo o texto, que o que Jesus está querendo dizer com isso é: se a vida e o corpo quem dá é Deus, quanto mais essas coisas, como comida, bebida e roupas, será que Deus não vai suprir isso também? Bom, vamos seguir o texto para a gente entender melhor. E do verso 26 ao verso 30, nós vamos dividir esse texto em 2 partes. A primeira parte, que vai do verso 26 ao 27, Jesus está falando acerca da ansiedade com relação à vida. Do verso 28 ao verso 30, Jesus vai falar sobre a ansiedade com relação ao corpo, com relação às coisas materiais. Bem, então vamos dar atenção a esses 2 trechos. Verso 26 e 27 diz assim: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E Jesus está falando que se as aves do céu, que são criaturas, Deus cuida delas, Deus provê o básico para elas, provê a elas tudo que elas precisam para sobreviver, quanto mais nós somos filhos de Deus. E aqui vale ponderar que essa passagem Jesus está dizendo para cristãos, ela não é direcionada para pagãos. Bem, verso 27, Jesus ainda continua com a ênfase na ansiedade com relação às coisas da vida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Ou seja, Jesus está falando, andar ansioso é inútil. Não adianta você ficar ansioso e fazer força, que você não vai conseguir mudar nada. Você não vai conseguir acrescentar nenhum côvado na sua vida, nem 1 minuto sequer. Agora do verso 28 ao verso 30, Jesus muda a ênfase das coisas da vida para as coisas do corpo. Bem, o verso 28 diz assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Os lírios do campo eram plantas que floresciam na primavera, nas campinas da Palestina, e tinham cores diversas, colorindo a paisagem, eram maravilhosas. Só que em 2 dias, quando o sol escaldante surgia, elas secavam, e as mulheres usavam os lírios como combustível para seus fornos. E é o que Jesus vai falar aqui: Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Veja o que Jesus está dizendo, que se lírios do campo são tão bem vestidos, que nem Salomão, com toda a glória, com toda a majestade que ele teve, com todo o ouro, com todas as pedras preciosas, não se vestiu igual. Se Deus os veste assim,
quanto mais nós, que somos filhos amados de Deus, não seremos vestidos, não receberemos de Deus esse tipo de cuidado. Então, olhe bem, o foco de Jesus nesse texto é a ansiedade por coisas da vida, por necessidades. A ansiedade por ter as nossas necessidades atendidas. E aqui nesse ponto, Jesus chega ao cerne dessa ansiedade. Ele completa esse versículo 30 com a seguinte afirmação. Olha, ele vem dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Bom, esse é o cerne da questão. Jesus está falando não para não cristãos, ou seja, esses homens têm a fé salvífica, que ela não é medida em intensidade, ou você tem ou você não tem. Ele está falando aqui da confiança diária que nós precisamos depositar no nosso Deus. Uma confiança que esses homens exercem de forma deficiente no nosso Criador, assim como nós muitas vezes também fazemos. Bom, Jesus completa o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Guarde bem essas três coisas: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, não ande ansioso por causa dessas coisas. Não adianta, se você ficar ansioso, nada vai mudar. Mas, por outro lado, você tem um Pai Celestial que te ama, que sabe, antes que você diga qualquer coisa, Ele sabe das suas necessidades e Ele vai te prover tudo aquilo que você de fato precisa. Bom, e aí vem o famoso texto, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas essas? O que comer, o que beber e o que vestir. Jesus está falando que todas as suas necessidades, aquilo que de fato você precisa, Ele garante que Deus, o Pai, Ele vai prover. E aí Jesus completa no verso 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então qual é o ensinamento que esse texto traz para a gente? É que não adianta nós ficarmos ansiosos. E essa ansiedade é uma demonstração de uma fé pequena, de uma fé insuficiente, de uma fé fraca. Essa ansiedade, ela demonstra que nós depositamos a esperança do nosso coração em coisas e pessoas e não em Deus. E o que Jesus está dizendo é que não adianta eu andar ansioso, preocupado, ocupado por antecedência com as coisas, se é de Deus que elas vêm. E Deus sabe do que eu preciso e Ele vai prover. A passagem de forma nenhuma está dizendo que eu vou ser rico. Jesus não está prometendo que eu vou ter o último iPhone, que eu vou ter o último carro do ano, que eu vou ter uma casa na praia. Jesus não está prometendo nada disso. Se Deus quiser te abençoar, me abençoar com isso, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, mas não é isso que Ele está prometendo na palavra. Ele está prometendo que você pode descansar, que as suas necessidades, elas vão sim ser supridas em Deus. Não as necessidades que você acha que você tem, mas as necessidades que de fato Deus sabe que você tem. Então descanse em Deus, não ande ansioso, aprenda a colocar o seu coração, a sua esperança nele, não nas coisas, não no que se vê, mas naquilo que não se vê, em Deus, nosso eterno Salvador e provedor. Deus te abençoe.